o laudo médico do seu médico assistente é um papel fundamental. É o seu médico assistente que vai dizer se você está somente portador daquela doença ou se você está incapacitado e o período que você vai estar incapacitado. Existem algumas doenças graves, por exemplo, que elas dispensam as 12 contribuições. Que doença é diferente de incapacidade? Tá? O INSS paga por incapacidade do trabalho. Olá, meu nome é Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio da Central do Direito. Hoje vamos falar sobre um tema que, infelizmente, muitas pessoas só descobrem quando mais precisam: os benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS. O que são, quem tem direito, como comprovar a incapacidade e o que fazer quando o pedido é negado. Olá, sou Priscila Pinheiro e para esclarecer tudo isso, recebemos aqui no canal minha xará, doutora Priscila Tomás Bortolotti. Ela é especialista em direito previdenciário, com 24 anos de atuação no regime geral de previdência social. Mantém escritório próprio, onde realiza pessoalmente o atendimento direto de seus clientes, pois preza muito por um atendimento acolhedor. Ela já foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Limeira e atualmente está na diretoria, como secretária adjunta da OAB Limeira. Além disso, é coautora do livro Empreendedoras da Lei, que reúne grandes nomes femininos do direito em São Paulo. Seja muito bem-vinda à Central do Direito, doutora Priscila. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade da Central do Direito, em nome aí da doutora Priscila Pinheiro, do Marcos, que me acolheram aqui com muito carinho e espero voltar outras vezes. Com certeza. Doutora, começando já direto ao ponto aí que o pessoal está vendo como título desse vídeo, o que são os benefícios por incapacidade, né? E quais são os tipos que hoje é oferecido pelo INSS? Bom, vamos lá. O que são benefícios por incapacidade? Tá? Nós temos benefícios por incapacidade, que são benefícios, INSS só articulando para você. É como se fosse um seguro. Você paga, você tem direito. Então, os benefícios previdenciários tem que haver uma contraprestação do segurado, ele tem que pagar, diferentemente de benefício assistencial, no caso, o popularmente conhecido como LOAS, tá? Então, benefício por incapacidade previdenciária, você tem que pagar. Então, nós temos o auxílio por incapacidade temporária, nós temos o auxílio por incapacidade permanente, antigamente conhecido como aposentadoria por invalidez, e nós temos aí o auxílio acidente, tá? Doutora, muita dúvida acontece em relação às pessoas acham que só por estar doente já tem direito ao benefício. Mas eu acho importante, né, nessa oportunidade, esclarecer. Quem tem direito ao benefício, no momento, né, que existe, na verdade, essa incapacidade, é preciso estar contribuindo? Como que fica essa situação? Vamos lá, Priscila. Priscila e Priscila, né? É uma grande dúvida essa e é uma questão que eu gosto sempre de colocar, que doença é diferente de incapacidade, tá? O INSS paga por incapacidade do trabalho, diferentemente da doença. Então, às vezes eu posso ter X doença e essa doença não me incapacitar para o trabalho. Então, eu não vou ter direito ao benefício previdenciário, tá? Então, essa incapacidade, ela pode ser para mim de 3 formas. Ela pode me incapacitar parcialmente, eu ficar um tempo aí em afastamento, por exemplo, e retomar minha atividade laborativa. Essa incapacidade ela pode ser de forma total e me incapacitar para todas as atividades e eu nunca mais poder voltar a trabalhar. E como eu posso trabalhar e ter uma sequela de vinda dessa incapacidade, seja por doença ocupacional, seja por acidente, tá? Então, a incapacidade ela aparece de 3 formas. Tá ótimo. E no momento que precisa do benefício, tem que estar contribuindo? Tem que estar contribuindo, tá? Ou com qualidade de segurado, tá? Tem que estar contribuindo, ou no período de graça, que são algumas permissões que a lei dá de você parar de contribuir e ainda assim o INSS te cobrir para eventuais problemas que você tiver naquele período. Tá? Existem algumas doenças graves, por exemplo, que elas dispensam as 12 contribuições. Por que a gente fala em 12 contribuições? Para eu ter direito ao benefício por incapacidade, eu tenho que ter, no mínimo, contribuído 12 parcelas, 12 contribuições. Mas existem algumas doenças graves que são elencadas em lei, tá? E esse rol de doenças graves, ele é um rol
taxativo na lei, mas na justiça a gente trata ele como exemplificativo. Por quê? Mesmo que não está naquele rol, a gente consegue trazer essa benesse da lei, ok? Então, essas doenças, se eu estou com qualidade de segurado, ou seja, contribuí apenas uma vez e fui acometida, por exemplo, com esclerose múltipla, HIV, câncer, essa carência aí dos 12 meses ela é dispensada e com uma contribuição apenas eu consigo me afastar, de repente me aposentar também, tá bom? Certo. E a perícia do INSS é um momento delicado nessa história, né? Qual que é o papel principal desse laudo médico, da perícia do INSS no processo em si? Bom, Marcos, o laudo médico do seu médico assistente é um papel fundamental. É o seu médico assistente que vai dizer se você está somente portador daquela doença ou se você está incapacitado e o período que você vai estar incapacitado, tá? Muitas perícias são negadas, são indeferidas por conta de um relatório médico muitas vezes mal formulado, porque o perito médico ele vai ter um curto período de contato com você ali, né? Ele vai analisar o que o seu médico assistente vai mandar, ele vai analisar se você, naquele curto período, pode trabalhar ou não. Então, quanto melhor o laudo médico do seu médico assistente estiver bem formulado, com o CID, tudo certinho, falando o período que você precisa estar em afastamento, você levar exames médicos, receituários médicos, quanto melhor você for preparado para a perícia, melhor será o seu resultado. Excelente. Doutora, muitos pedidos são indeferidos, mesmo com o atestado médico em mãos. O que o beneficiário tem que fazer no caso de um indeferimento? Bom, essa é uma regra que eu uso para mim, tá? Tem outros colegas que trabalham de outra forma. Eu não costumo fazer recurso administrativo. Eu acho que o tempo de espera é muito grande para um recurso administrativo e, às vezes, aquele período da incapacidade já até passou quando o recurso é julgado. Então, a minha orientação nesse caso teve uma perícia indeferida, então, você levou todos os documentos essenciais para que fosse viável a concessão daquele benefício e mesmo assim ela foi indeferida, judicializa, entra com uma ação na justiça. Por quê? A perícia médica federal ela é mais seletiva, ela é mais aprimorada, é um médico de confiança do juiz, não é nem um médico do INSS, nem um médico de confiança da parte que vai fazer a perícia. Geralmente é um médico especialista e não com especialidade somente em perícia médica, então ele vai poder aferir a situação de saúde daquele segurado com maior cuidado, né? Com maior conhecimento. Então, as chances desse segurado ter um êxito na justiça é muito grande. Vamos lá. Então, numa situação que eu estou recebendo o benefício por incapacidade, eu posso exercer algum tipo de atividade remunerada, fazer algum tipo de trabalho ou realmente a política é zero? A regra para auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente é que não pode trabalhar, tá? A gente mora no Brasil e, infelizmente, algumas pessoas, durante o gozo do benefício, elas trabalham. Isso é crime e, se o INSS vier a descobrir, essa pessoa tem que fazer a devolução dos valores e responder um processo aí. Porém, um benefício por incapacidade que a pessoa pode trabalhar é o auxílio-acidente. Por quê? O auxílio-acidente, essa pessoa sofreu, de repente, uma doença ocupacional, né, ou um acidente de trabalho que reduziu a capacidade de trabalho dela e ficou uma sequela ali. Então, essa pessoa vai receber um benefício a título de indenização, tá? E não de substituição do salário dela, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, como esse é um benefício de caráter indenizatório, a pessoa pode trabalhar e receber ele até a véspera de sua aposentadoria. Tá bom? Entendi. Doutora, em relação à diferença entre a incapacidade total e a incapacidade parcial, existe diferenças para fins de concessão? Existe sim. A incapacidade parcial, ela vai limitar o segurado a exercer determinadas funções apenas. Ela pode, por exemplo, ela trabalhava em chão de fábrica, certo? Ficou afastada, teve um problema ali na coluna, de repente,
e ela vai ter que ser readaptada, por exemplo, na portaria da empresa. Então, a incapacidade foi parcial, mas ainda ela pode trabalhar em outra função, certo? Né? Depois que ela voltar do afastamento. Quando há uma incapacidade total, a pessoa ela está totalmente incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa. Então, por isso justifica aí a aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade permanente, como é conhecido hoje. Certo. No caso de doenças graves, né, como HIV, câncer, automaticamente, né, eu já tenho direito a esse benefício? Já é uma coisa automática ou não? Marcos, nenhum benefício do INSS é gerado de forma automática. Toda vez que o segurado passa por alguma inconveniência na vida, seja qual ela for, e até um pedido de aposentadoria, ele tem que procurar o INSS. Tá? Então, estou acometido aí, como você falou, de HIV. A gente já sabe que o critério de lei, ele privilegia essas pessoas. Então, de repente, eu fiz 4 contribuições só, eu sabia que era 12, mas a lei fala que eu posso ter uma e mesmo assim fazer jus ao benefício. Eu tenho que procurar o INSS e fazer o pedido, seja pelo 135, seja pela... você ir até a agência, tá? Então, eu tenho que procurar a agência. Entendi. Doutora, quem recebe o benefício por incapacidade pode ter revisão no valor com o passar do tempo? Bom, doutora, pode ter sim, tá? Essa revisão, na verdade, é popularmente chamada de pente fino, tá? Ela vem de um texto de lei, tá? Que fala que esses benefícios eles devem ser revistos por conta de alteração do estado de incapacidade da pessoa. De repente, eu tinha uma dificuldade ali para deambular, né? Por conta de um acidente, ou por conta de doença ocupacional, ou por conta de um tombo mesmo que eu caí. Fiquei ali afastada um período, ou até me aposentei. E aí, durante esse período, eu fiz muita fisioterapia, eu fiz vários tratamentos alternativos e eu melhorei ali 90%. Fazendo o pente fino, eu creio que essa pessoa vai ter alta e ela vai tentar ser reabilitada no mercado de trabalho. Existe outra situação que, por exemplo, a pessoa está aposentada por invalidez. E isso é muito muito mais comum do que você possa imaginar. A pessoa está aposentada por invalidez e durante aquele período, como eu falei, ela faz vários tratamentos, ela aproveita aquele período para fazer cursos e tal. E aí ela fala assim, bom, eu vou começar uma nova jornada de trabalho. Ela mesma pede baixa do benefício dela de aposentadoria por invalidez e retorna ao mercado de trabalho. Tá? Ok. Mas vamos imaginar que esse benefício por incapacidade, ele não seja uma incapacidade total, é uma incapacidade parcial, mas que prolonga por muito tempo até a recuperação dessa pessoa. Durante o período do afastamento, vamos imaginar aí um afastamento de 1 ano e meio, 2 anos, né? Onde a pessoa ela está se recuperando, não é uma incapacidade total, ela está se recuperando, vai ser sempre o mesmo valor que ela vai receber durante todo esse período do afastamento, ou existe alguma revisão, existe alguma alteração nesse valor se o período do afastamento parcial for muito longo? Olha, o valor inicial, ele tem os reajustes anuais, tá? Então, isso não muda. Às vezes, pode ser que haja um erro de concessão naquele benefício, tá? E aí, haja uma alteração, tanto para maior como para menor, mas um erro do INSS, um erro pontual. Em regra, às vezes, o salário de afastamento, pelo coeficiente ser 91% e atualmente a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, ser um coeficiente de 60%, às vezes compensa mais a gente ficar em auxílio-doença do que em aposentadoria por invalidez. Mas, em questão de valor, se a pessoa entender que o valor, de repente, não está correto, ela pode revisar esse benefício a qualquer tempo, tá? Certo. E se, né, mais uma dúvida do caso ali estiver acontecendo. Estou afastado, estou com benefício de incapacidade e atinjo aí o meu direito como segurado por idade, ou de me aposentar por idade, ou pelo tempo de contribuição. O que acontece nesse caso? Como eu falei para você, muitas pessoas têm a versão equivocada de que o INSS vai converter esse benefício aí numa aposentadoria por idade, numa aposentadoria por tempo. Não, eu nunca vi.
tá? Eu já tenho quase 25 anos na área e eu nunca vi voluntariamente a pessoa estar afastada e o INSS convocar ela para a conversão de uma aposentadoria por idade ou por tempo. O que eu acho interessante é a pessoa estar sempre bem informada, né? Fala, olha, no caso da mulher, atingir 62 anos de idade, já posso me aposentar por idade. E aí ela fazer um cálculo para ver se aquela conversão é viável para ela. Porque o INSS é sim, tá? Tem um enunciado do Conselho de Recursos da Previdência Social que ele é obrigado a informar o segurado sobre o seu melhor benefício, mas nem sempre ele faz, tá? Então, é interessante a pessoa que está em benefício por incapacidade e atingiu o tempo de aposentadoria, ela fazer um cálculo para ver o que é mais viável para ela financeiramente, tá? Justo. Doutora, com tantos anos, né, de experiência na área, queria que a doutora compartilhasse com a gente algum caso que te marcou ou que ele ficou muito fora aí desse padrão que a gente está acostumado, né? Enfim, das regras aí, quando a gente olha de uma maneira geral. Para que também a nossa audiência conseguisse entender aí o que na prática acontece, né? Existe algum caso aí que a doutora consegue se lembrar agora para compartilhar com a gente? Eu acho que um caso que... Aliás, eu vou compartilhar 2 casos, um prático e um pessoal. E eu acho que minha faculdade valeu inteirinha por conta daquele caso. Que eu tenho uma irmã, ela é portadora de esclerose múltipla. Hoje ela é médica, super bem sucedida. E na ocasião da doença dela, ela estava em período de graça. Ela estava desempregada no último mês do período de graça dela, que ela pode ficar sem contribuir, e foi quando a gente pegou o diagnóstico dela. E a família toda tumultuada, né, por conta daquela situação. A minha mãe é falecida, então ela não é bem a minha irmã, ela é mais a minha filha. E eu falei para ela, olha, pega seu quinis, que eu quero ver como é que está a sua situação de benefício, para a gente tentar um benefício para você, né? E, como a gente sabe, tem a benesse da lei também com relação a doenças graves, que a esclerose múltipla está no rol daquelas doenças graves. E aí, fui até questionada, nossa, mas nesse momento você está pensando em quinis? Não, nesse momento eu estou pensando sim, porque é o valor que às vezes vai dar dignidade para o tratamento da pessoa, tá? Então, é aquele valor que, de repente, vai poder com que ela faça o tratamento, com que ela se alimente bem, com que ela tenha uma vida digna durante o tratamento, tá? E como todo mundo sabe, a esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, então ela não tem cura, certo? Então, naquele período que a minha irmã ficou em tratamento, porque hoje ela fez um tratamento aí inovador no Brasil e a doença dela estacionou, né? Então, naquele período que ela precisou, ela ficou em afastamento por conta daquela brecha na lei que eu encontrei, né? Dos últimos dias dela do período de graça. Então, aí ela conseguiu o auxílio-doença, né? Na época, né, era auxílio-doença e hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Excelente, excelente exemplo. A gente fala muito sobre isso, né? Que o direito, na verdade, no dia a dia ali, nós acabamos vivenciando situações que impactam diretamente e de uma forma muito considerável a vida das pessoas, né? E nossa família, nós mesmos estamos sujeitos a essas situações, né? Então, eu imagino o quanto isso foi gratificante. Bom, você resumiu muito bem, né? Valeu pela faculdade. Valeu pela faculdade. E eu tenho um outro caso também, de uma portadora de uma doença rara chamada Guillain-Barré, tá? Ela é uma doença também neurodegenerativa, assim como a esclerose múltipla, e que eu fiz, por isso que eu falo que não importa quantas curtidas você tem às vezes no Instagram quando você grava um vídeo informativo, né? Não importa se são 2, se são 3, se são 4, se são milhares, né? Eu fiz um vídeo despretensioso falando sobre qualidade de segurado e período de graça. E essa pessoa, o marido dela, na realidade, ele viu esse vídeo e ele pensou na situação dela, porque ela havia trabalhado assim, um montão de tempo de carteira assinada, depois ela ficou um bom período desempregada, né? E nós temos uma
uma exceção da lei de uma prorrogação do período de graça, que é quando a gente trabalha, né, por mais de 120 meses e recebe, por exemplo, a gente prova desemprego, né, recebendo o seguro-desemprego, a gente consegue prorrogar esse período de graça por 36 meses. E ela foi até o INSS, essa família estava devastada, porque o Guillain-Barré é uma doença seríssima, ela está até hoje, né? Atualmente a gente conseguiu converter a aposentadoria, o benefício de auxílio-doença dela em aposentadoria por invalidez. E a família estava toda devastada, porque ela estava inteira imobilizada, enfim, em função da doença. E ela procurou o INSS e o INSS indeferiu o benefício dela por falta de qualidade de segurado. Então, ele reconheceu a incapacidade, mas ele negou o benefício por falta de qualidade de segurado. E ela estava bem nesse período de tempo da benesse da lei. E esse marido dela compartilhou comigo que ele pediu uma luz naquela noite, porque ele não sabia o que fazer, a companheira dele, né? E ele abriu a internet e ele viu meu vídeo. E aí ele me procurou. Ele falou, olha, foi muito difícil te achar, porque nós, como advogados, nós temos que seguir o código de ética, não podemos deixar endereço profissional, né? Tem toda aquela questão da ética na OAB. E ele passou a noite falando, preciso achar essa advogada, preciso achar essa advogada. E aí ele conseguiu me achar e eu fiz uma ação já na hora para ela, judicializei. Isso vale até para inspirar outros advogados, que a gente tem que estar lá mesmo representando com empatia o nosso cliente, né? Eu fui despachar com o juiz, ele deu a liminar e hoje ela está aí aposentada, graças a Deus, com tratamento digno. Por isso que eu falo que o benefício previdenciário, né, eu escuto muitas pessoas falarem, eu não vou contribuir porque isso daí não vai dar em nada. O INSS está falindo. Não está, gente. Isso é conversa para boi dormir. Não está falindo. É quando a gente mais precisa que a gente vê o valor de um benefício previdenciário, né? Perfeito. Doutora, aproveitando, né, a sua colocação, eu acho que é um ponto que causa temor em muitos profissionais, muitos advogados, que é o Código de Ética da OAB, né? E nós estamos aqui na gravação de um podcast, né, com esclarecimentos muito relevantes aí para toda a sociedade, e a doutora faz parte da diretoria da OAB, né, aqui em Limeira. E eu acho importante enfatizar que o conteúdo, ele direcionado com caráter informativo, não infringe o Código de Ética, não, né? Infringe. Nós, né, até conversamos isso sobre a proposta do podcast da Central do Direito, que é disseminar informação, e eu acho que toda a oportunidade que nós temos hoje através das redes sociais para poder fazer isso é muito bem-vinda, né? Porque ainda carece de muita informação para a população, né? A área previdenciária eu vejo que é uma área extremamente carente de orientação, mas trabalhista, civil, enfim, tantas outras áreas, né? Então, só esclarecendo melhor esse ponto, né? Aproveitando sua presença, a oportunidade da sua presença, quando a gente fala de uma produção de um conteúdo com caráter informativo, ele não infringe o Código de Ética, não certo? Não infringe, não. Ok. Certo? E outra, conteúdo com responsabilidade. A pessoa tem que ter propriedade para falar, né? Tem que ter conhecimento. Porque o que eu vejo, assim, e que eu acho errado, né? Além de infringir o Código de Ética, é dancinha, banalizando o direito. E o direito não deve ser banalizado. Ele deve ser colocado ao acesso de todos, né? Isso é até constitucional. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém pode se excusar ao conhecimento da lei, né? Então, eu acho importante que os advogados que se colocam, às vezes, numa internet, num podcast, num vídeo, eles vão até ali com responsabilidade e conhecimento técnico, sem o intuito de banalizar a nossa classe. Um outro ponto que eu acho muito interessante também, doutora, até o Código de Ética veta também essa posição, que é a ostentação, né? Sim. Ou ficar ali também se vangloriando de decisões, porque isso pode induzir as pessoas a erro, né? Sim. Porque nós sabemos que muitas vezes cada caso é um caso nos seus detalhes ali, então não dá para que a gente também use um caso como exemplo para poder chamar clientes, né, e falar que todo mundo vai ter aquele mesmo resultado, aquela mesma sentença. Os juízes têm interpretações sazonais, a gente sabe, né?
Então, a partir que é um ser humano que dá uma decisão, ele não pode ser um robô ali. Ele tem que analisar cada caso com empatia, pelo menos deveria ser assim, né? E cada caso é um caso, eu sempre falo isso, né? A gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde e, de repente, não é, né? E não pode mesmo publicar decisões nas redes sociais. Então, isso é um veto do nosso código e reforço. A informação jurídica ela tem que ser passada na internet com máxima responsabilidade. Porque assim como terão pessoas que vão usar aquilo ao nosso favor, terão pessoas que vão se prejudicar com aquela situação. Eu vou dar um exemplo clássico com a aposentadoria, tá? Nós vamos falar aí numa outra oportunidade sobre aposentadoria por tempo de contribuição. E eu vejo muitos vídeos falando assim, esse ano a aposentadoria com 56 anos você pode se aposentar. É uma informação totalmente equivocada. Cada pessoa tem uma vida de contribuição diferente, né? Então, de repente, eu ouço muito isso. Mas o meu vizinho se aposentou com 55, 57. O seu vizinho não é você. Você tem que fazer um planejamento, tem que olhar a sua situação de forma individual, né? E às vezes esses vídeos confundem, e aí a pessoa vai até a plataforma do INSS, vê a primeira aposentadoria que dá ali para ela, já faz o pedido. E às vezes você pode esperar de 6 a 10 meses e você ter uma majoração naquele salário de 10%, e que durante a expectativa de vida do homem ou da mulher brasileira, ele vai refletir às vezes em 100, 200 mil reais. Então, tem que passar essa informação não de forma mercantilista, mas de forma responsável, informativa, né, e informativa. Perfeito. Tá ótimo. Bom, fugi um pouquinho do assunto, mas é que, aproveitando a sua presença aqui, é um assunto que eu vejo, né, no dia a dia, que causa bastante confusão entre os profissionais, né? O que eu posso falar, o que eu não posso falar, como eu posso me posicionar. Então, não podia perder a oportunidade da sua presença para esses esclarecimentos. Mas, ainda voltando no tema sobre o benefício por incapacidade, me resta ainda uma dúvida para ser esclarecida, que é quando faz o pedido e ele é negado e demora muito, né? Enfim, o processo judicial, todo o trâmite que tem que se fazer para comprovar aquela real necessidade. Como fica a questão do pagamento? Então, vamos imaginar, eu tenho uma situação onde eu faço o pedido do benefício por incapacidade legítimo no mês de março, e eu só vou conseguir a concessão lá no mês de agosto, né? Eu passo a receber a partir do mês de agosto? Como funciona essa questão do pagamento? Quando você provoca o INSS, que você faz a sua data de entrada de requerimento, a gente costuma falar DER, né? Se você fez a provocação do INSS em março e o seu benefício, de repente, só foi concedido em agosto, o INSS paga todo o retroativo. Numa situação hipotética, por exemplo, eu fiz o requerimento em março, tá? No INSS, o INSS indeferiu, tá? Nos meus melhores sonhos, nos meus melhores pensamentos, eu judicializei e em março do ano que vem, do próximo ano, a concessão veio via judicial, tá? Eu falo nos meus melhores pensamentos porque às vezes demora um pouquinho mais, tá? Nesse período, a pessoa fica no limbo previdenciário, a gente chama de limbo, porque ela não recebe muitas vezes nem da empresa, ou se ela é contribuinte individual, ela não consegue exercer atividade laborativa por conta da incapacidade e não recebe nem do INSS por conta da falta ali de deferimento da perícia técnica. E aí ela fica sem receber, né? Como que ela faz para se alimentar? Então, existem até julgados nesse sentido, julgados favoráveis para o segurado, que se naquele período ela exerceu atividade laborativa para a sua mantença, ela vai receber o retroativo mesmo assim, tá? Então, não poderia acumular. Você entende que existe um período de auxílio-doença e um período de prestação laboral cumulativo. Não poderia acumular,
Porque a partir do momento que você está afastado, você não pode estar trabalhando. Mas quando existe essa situação que a gente judicializa e a pessoa tem que trabalhar naquele período para sua mantença, é possível receber, inclusive, os atrasados, salário e atrasado, entendeu? E se fosse só INSS, ela iria sim receber desde a data de entrada de requerimento. Perfeito. Ou seja, desde março, no caso Perfeito. Que você falou. E nesse caso, então, só para explicar ainda melhor esse ponto, mesmo que a pessoa voltou a trabalhar. Então, vamos imaginar, pode acontecer do deferimento demorar tanto que eu já me restabeleço, no caso de uma incapacidade parcial, e estou trabalhando. Sim. Mesmo estando trabalhando, eu tenho o direito a receber o período Exatamente. Que foi deferido depois. E existe alguns casos, inclusive, de perícia indireta, porque a pessoa... ou de perícia extemporânea, que a gente fala, né? Porque a pessoa... Isso aconteceu muito na pandemia. A pessoa teve uma situação de incapacidade e, por conta daquela situação toda de pandemia, não tinha acesso ao INSS, era a perícia documental e toda aquela situação, que a situação em si da incapacidade até passou e ela não procurou o direito dela. Então, você pode também, num caso, judicializar. Se você fez a provocação administrativa e foi negada e você retornou a trabalhar, você pode fazer a provocação judicial desse período e fazer o pedido ainda que seja referente a benefícios pretéritos, entendeu? Nesse caso, existe algum prazo? Não. Não existe? Não, tá? não existe. Desde que você comprove que aquela situação Desde que esteja de também dentro dos últimos 5 anos as prestações vencidas, né? Porque também... Prescrição. Já. Isso. Mas o direito de pedir, ele nunca prescreve. O que prescreve são as prestações, né? Doutora, existe algum adicional para a grande invalidez? O que é essa grande invalidez? Grande invalidez, Marcos, é o seguinte, é quando a pessoa já é aposentada por invalidez, tá? E por alguma situação ainda maior, ela se torna dependente de terceiros, tá? Então, ela não consegue se locomover, ela não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue tomar banho sozinha, ela necessita de ajuda de terceiros diariamente, tá? Então, para essa situação e tão somente para a aposentadoria por invalidez, porque, por exemplo, a aposentadoria por idade, a pessoa não vai ter direito a esse adicional, que eu vou falar agora, tá? É somente para as aposentadorias por invalidez. O STJ até um tempo aí falou da possibilidade desse adicional em outras aposentadorias, mas infelizmente isso não seguiu à frente e só ficou mesmo essa benesse para aposentadoria por invalidez. Então, a situação é, aposentado por invalidez que precisa de ajuda de terceiro permanentemente e diariamente, ele tem direito a um adicional de 25%, tá? Não importa se essa pessoa ganhar teto. Ela vai receber um valor de 25% daquele valor de benefício dela para custear justamente a ajuda de terceiro. Então, é uma situação que o benefício acaba sendo muitas vezes maior que o teto, entendeu? Entendi. Então, não pode receber acima do teto. Salário maternidade pode receber acima do teto e o benefício de aposentadoria por invalidez, quando está com adicional de 25%, ele também pode superar o teto. Entendido. Olha... Muito esclarecedor. Eu fico, assim, sentida de finalizar esse episódio, porque, né, eu te conheço de muitos anos, sei da sua competência, seu profissionalismo, e já fica o convite, volta, continue esclarecendo para a gente essa área que eu acho que ela é tão sensível na sociedade, né, o direito previdenciário, e a doutora tem um amplo conhecimento aí, muita prática, muita vivência, né? Eu queria agradecer por compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento hoje. Não tenho dúvidas, né, de que esse episódio ele vai esclarecer e orientar muitas pessoas. Então, esse tempo que você tira aqui para contribuir com toda a sua experiência com a gente, pode ter certeza que ele vai ressoar aí, ajudando e auxiliando muitas pessoas nesses esclarecimentos. Então, doutora Priscila, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente nesse episódio. Já fica o convite para voltar muito em breve, por favor. Eu agradeço a oportunidade e sempre que eu puder, eu amo contribuir. Eu não falo muito juridiquês, porque muita gente administra o escritório. Eu não administro meu escritório. Eu estou lá no técnico mesmo do escritório, porque eu amo advogar, você sabe disso.
né? Muitas pessoas aí com meus anos de profissão já são administradores do escritório e eu ainda não. Eu continuo fazendo prazo, atendendo o cliente, porque eu acho que é a minha missão de vida, é meu propósito. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora. Se você conhece alguém que esteja enfrentando dificuldades para obter benefícios por incapacidade pelo INSS, compartilhe esse episódio. Ele pode fazer toda a diferença. Se gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui na Central do Direito falamos de temas que realmente impactam a vida das pessoas com quem vive o direito na prática. Nos vemos no próximo episódio.